Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais, a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre investimentos da Sanepar. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está Fábio Leal Oliveira, gerente-geral da Sanepar. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Herman. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco e estamos falando sobre a Sanepar, investimentos da empresa aqui em Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o gerente da empresa, da Sanepar, Fábio Leal Oliveira. Eu gostaria que o senhor começasse falando justamente sobre a ação da empresa nesses últimos 3 anos, podemos colocar assim, dentro da cidade de Ponta Grossa. Nós temos algumas características peculiares, se compararmos Ponta Grossa com Maringá ou Londrina, que é a questão geográfica, por exemplo. Nós temos uma topografia razoavelmente acidentada. Isso exige, obviamente, um investimento maior por parte da empresa. A empresa cuida do abastecimento de água potável e também do processo de tratamento dos efluentes, do esgoto em si, antes de liberá-lo nos rios. Qual é a estrutura que a Sanepar possui na cidade hoje, em termos de tratamento de esgotos e de rede? Qual o percentual de cobertura de rede de água, por exemplo? Herman, o sistema de abastecimento de água em Ponta Grossa, a produção de água acontece em 2 estações de tratamento de água, onde toda a sede do município é abastecido, 100% da população da sede são atendidos com essa água. São 111 mil ligações de água conectadas ao nosso sistema de distribuição aqui em Ponta Grossa. Pelo relevo que nós temos em Ponta Grossa, nós precisamos de muita energia elétrica para bombear a água que sai desde o Alagados e do rio Pitangui, vem para a estação de tratamento ali no Jardim Carvalho e dali distribui para toda a cidade. Então, através de motores elétricos, nós bombeamos a água para os pontos mais altos e essa água vai descendo as nossas colinas aqui e sendo utilizados equipamentos que nós chamamos válvulas redutoras de pressão para fazer diminuir a pressão de rede. E isso a Sanepar tem trabalhado junto com a nossa equipe de engenharia, os nossos técnicos e a equipe de operação para implantar esses equipamentos para que a gente consiga fazer um gerenciamento, que nós chamamos, das pressões nas redes de água que levam a água até os nossos clientes. Hoje, para se ter uma ideia, nós temos 200 válvulas dessas, reduzindo pressão. E estamos implantando, nesse momento, mais 150 válvulas para reduzir a pressão. Então, num momento, eu utilizo um motor que bombeia a água, que aumenta a pressão para levar ela até a parte mais alta, e, consequentemente, eu tenho do outro lado uma válvula reduzindo essa pressão para que a água que chegue até a torneira do cliente ele esteja numa pressão adequada, que nós chamamos, que é entre 10 metros de pressão, ou seja, dentro de uma tubulação ela pode subir até 10 metros, e até 45 metros, que seriam nas regiões mais baixas, para que ela, acima de 60 MCA, que nós chamamos, que seriam 60 metros de pressão, essa tubulação pode romper. Então, nós precisamos manter nesse equilíbrio. Então, é com uma série de ações e recursos nessas obras que estão acontecendo agora em Ponta Grossa, que estruturam todo o sistema de abastecimento de água. E aí, na outra ponta, está o nosso sistema de coleta e tratamento de esgoto. Ponta Grossa, por esse relevo tão acentuado, nós temos 10 estações de tratamento de esgoto, um índice de cobertura com rede coletora de 90%, que é um índice de primeiro mundo, considerando que o Brasil, a média Brasil é 50%, no estado do Paraná como um todo 70%, em Ponta Grossa 90% da nossa população é atendida com rede coletora de esgoto. E essas redes levam até 10 estações de tratamento de esgoto que fazem o tratamento do efluente e lançam no rio
esse efluente. Todos os projetos que a Sanepar executa, ela tem que aprovar junto ao órgão ambiental, ao IAP, junto ao Instituto das Águas, para a outorga tanto de captação quanto a de lançamento, para que essa obra ela esteja atendendo todos os parâmetros da legislação vigente. Claro que a legislação ambiental, ela nos últimos 10 anos sofreu muitas alterações e os requisitos cada vez são mais restritivos quanto ao tratamento de esgoto, principalmente. Para se ter uma ideia, lá nos anos 80, o pensamento do esgotamento sanitário era só tirar de perto da população, levar ele para um córrego, concentrado em um ponto. Tira todo o aspecto negativo, toda a possibilidade de contaminações para a população e joga no corpo hídrico. Esse era o pensamento em 1980, mais ou menos, do saneamento básico. A partir dos anos 2000 só, é que nós começamos a ter legislações mais rigorosas quanto ao tratamento de esgoto. Lá em 80 ainda não era exigência. No entanto, a Sanepar já fez a implantação dos sistemas com uma estação de tratamento de esgoto, como aconteceu aqui em Ponta Grossa e em várias cidades do Brasil. Mas, realmente, nos últimos anos é que se intensificou mais a legislação e nós estamos atuando na atualização e investimento dessas estações de tratamento de esgoto que nós temos aqui em Ponta Grossa. Como você citou, tanto para a água quanto para o esgotamento sanitário, os investimentos são constantes. A todo momento tem uma nova tecnologia, tem uma nova necessidade, tem a expansão, o crescimento da cidade. Ponta Grossa, no último censo, foi uma das cidades que mais cresceu. Então, para fazer frente a todo esse investimento, a todo esse crescimento, precisa-se de um constante, contínuo investimento em infraestrutura, que é o saneamento básico. Por isso que nós estamos hoje com essas obras. Hoje nós temos 5 obras em ampliação do sistema de água em Ponta Grossa, obras estruturantes que agora estão aí dos últimos 3, 4 anos acontecendo, e que são obras que vão fazer frente a 30 anos de utilização para os nossos usuários. Então, é uma obra executada agora, pensando no futuro de 30 anos. Essa obra tem que características? São obras estruturantes, obras de grande porte, que nós chamamos. Por exemplo, essa obra que aconteceu na região oeste da cidade, aqui, que atendeu todo Santa Paula, a região do contorno, Souza Naves, chegou até o Cristo Rei. Foi uma obra de 40 quilômetros de tubulações novas sendo implantadas, conectadas às tubulações existentes. E isso tudo, para que haja essa conexão, tem que se fazer a interrupção no abastecimento, a água, pela sua característica natural, eu preciso fechar ela para que eu possa fazer todo esse conserto, toda essa manutenção, e isso causa realmente uma dificuldade, porque eu inicio 8 horas da manhã uma ação dessa, termino às 17 horas, aí a água, para ela encher toda essa tubulação e voltar à sua normalidade, ela demora-se um tempo. A velocidade média da água é 1 metro por segundo, que é o ideal para que ela vá. Então, imagine, só nessa obra foram 40 mil metros de tubulações. E aí, para fazer encher toda essa tubulação com água, demora-se um tempo. Mais as tubulações existentes, nós temos toda essa dificuldade para fazer o reabastecimento de toda a rede e chegar nos imóveis. O Brasil adotou o sistema de que em todo imóvel precisa-se ter um reservatório, justamente para fazer frente a esses momentos de interrupção no abastecimento. É uma forma que o Brasil adotou de ter os seus sistemas de abastecimento de água com uma previsão, uma reserva para os momentos de crise, ou para os momentos de interligações, como acontece esse. Então, um imóvel precisa ter, por norma, um reservatório que atenda a sua necessidade por 24 horas, pelo menos, para fazer frente justamente a essas ações. Como as cidades estão crescendo, o saneamento no Brasil, agora que tem uma condição de investimento um pouco melhor, não é ainda ideal, mas a gente consegue fazer alguns investimentos,
Então, nós vamos ter investimentos e muitos ainda pela frente para universalizar o saneamento, como nós chamamos, de tanto a população atendida com água ser 100%, quanto a com esgoto. É um objetivo do Plano Nacional do Saneamento, é um objetivo do plano estadual e dos planos municipais de alcançar essa meta da universalização. E para isso nós vamos precisar fazer muitas intervenções, muitas obras, para atender todo esse anseio da população e uma necessidade ambiental de ter a população com água de qualidade nas torneiras e o esgotamento sanitário sendo coletado, tratado e devolvido ao corpo receptor, ao rio, com a qualidade que vai garantir que o recurso hídrico seja utilizado novamente, seja preservado, garantindo assim a nossa sustentabilidade, né, como ser humano. O senhor falou da extensão, né, do tratamento de esgoto na cidade, mas as pessoas às vezes não têm noção do valor que isso implica. Então, por exemplo, hoje de taxa de esgoto eu pago aproximadamente 80% do valor que eu gasto de água, seria isso? Isso. O serviço, né, nós cobramos o serviço que é prestado. O hidrômetro, ele é a forma de nós encontrarmos uma medição para que seja justo a tarifa. Para que aquele que usa mais pague um pouco mais, aquele que usa menos pague um pouco menos. Então, o que nós cobramos é o serviço para fazer o tratamento de água, o transporte dela, né, até as residências, depois o transporte do esgoto até uma estação, o serviço de tratamento e a disposição no recurso hídrico, lá no rio. É esse o valor que é cobrado. Então, nisso inclui energia elétrica para a captação lá no manancial da água, transportar até a estação de tratamento, energia elétrica para que a estação faça o processo de tratamento, de remoção de toda a matéria orgânica, de eliminação de qualquer organismo que possa trazer alguma contaminação, deixar a água potável, com qualidade para consumo. Então, envolve produto químico, energia elétrica, mão de obra, equipamentos para fazer esse tratamento. O transporte dessa água até as residências. Envolve energia elétrica, motores para levar a água ao ponto mais alto, equipamentos para frear essa água nos pontos de maior declínio e às vezes precisa de um outro motor para levar para outra região mais alta. Então, envolve todo um custo de energia elétrica, envolve um custo de monitoramento, porque eu preciso que a água seja de qualidade da saída dela da estação de tratamento até a última ligação de água, a última torneira que existir na cidade. Eu preciso que ela tenha essa garantia da qualidade. Então, eu preciso de técnicos, equipamentos, pessoas que vão até essa torneira verificar se está chegando lá com essa qualidade. Garantir essa qualidade lá. Depois, a remoção do esgoto. Motores, equipamentos que tirem do ponto mais baixo e levem até a estação de tratamento de água. Então, energia elétrica, chega na estação, lá tem adição de produto químico, lá tem monitoramento, lá tem equipamentos que constantemente precisam ser trocados, substituídos. A infraestrutura para o atendimento para o esgoto, ela está se tornando mais robusta que da água. Porque o esgoto ele é altamente corrosivo, o esgoto chega com... eu preciso ter uma série de seguranças para os operadores, para a população do entorno, porque é o odor, é a condição lá de dentro da estação de gases que precisam ser tratados. Então, todo esse custo que envolve o tratamento de água para levar até a torneira e o tratamento de esgoto. Então, tem uma série de custos que estão aqui embutidos. O 80% que nós tarifamos é algo que foi definido como um percentual que vai para o esgoto da água que é consumido na casa, em torno de 80%. Como a gente usa o hidrômetro, né, o que passa por ele, para fazer essa medição, e com os estudos de engenharia, que 80% disso retorna para as tubulações de esgoto, então ficou nesse parâmetro. No entanto, os custos do esgoto hoje já são maiores que o de água. Já são maiores. Então, nós estamos trabalhando intensamente na companhia
para buscar alternativas que sejam mais econômicas e que deem a mesma condição de qualidade de tratamento para esse efluente, para que a gente consiga equilibrar essa conta. Então é um desafio realmente muito grande para nós e nós não estamos ali deixando essa condição passar. Estamos com toda a nossa equipe técnica trabalhando e buscando tecnologias, desenvolvendo tecnologias para melhorar o tratamento e buscar alternativas que possam trazer à nossa população uma condição melhor de tarifa. Mas, para o momento, a única alternativa que nós temos ainda é esta que está posta. Bem, como é que funciona o processo de tratamento do esgoto, para que as pessoas em casa possam entender? Como que é feito o tratamento de um efluente, de um material tóxico como é esse, que vem com fezes, urina e às vezes outras coisas que não deveriam estar ali no meio? É importante essa oportunidade que você me dá, Herman, de falar sobre o que vem no esgoto. O esgoto doméstico, que é o que nós temos para tratar nessas estações, e é o que foi dimensionado, as tubulações e as estações para tratar, ele deveria vir com água e as fezes e a urina que vai. Não deveria ter lixo. Infelizmente, nós encontramos garrafa PET, camisinha e outros diversos lixos que são colocados no esgoto. E isso prejudica o tratamento. Isso atrapalha o tratamento e o que torna o tratamento cada vez mais oneroso, mais caro. Então, é importante que a população entenda. Lixo, o resíduo precisa ir para o seu destino correto. O esgoto tem a tubulação para ser encaminhado até a nossa estação e os demais resíduos têm a reciclagem, têm a destinação final adequada para cada um deles. Nós precisamos criar essa consciência ambiental e cidadã de todos nós para realmente encontrarmos soluções que sejam possíveis para nós. E sobre o tratamento de esgoto, nós temos na estação de tratamento, na maioria dos casos, funciona assim. Coleta-se da residência, vai até uma unidade de bombeamento. Essa unidade de bombeamento normalmente manda esse esgoto, transporta esse esgoto para uma estação de tratamento, onde tem um tratamento preliminar que nós chamamos, que é um gradeamento que retira o lixo, o resíduo grosseiro, ou lixo que não deveria estar, mas infelizmente está ali junto com o esgoto. Então, se faz essa limpeza, tira-se pedra, tijolo, latinha, garrafa PET, tampinha e uma série de outros resíduos que acaba chegando. Faz essa limpeza, só vai o esgoto para o tratamento. Vai muita areia também, devido às construções e tudo mais. Existe um equipamento que retira essa areia. Desse tratamento preliminar, ele vai para um reator, que nós chamamos, que é onde acontece a reação química com a matéria orgânica que está ali naquele local, né, de muita água, mais de 90% é água. Então, passa-se por esse reator, um tempo de detenção de 8 horas. Depois desse reator, normalmente vai para um filtro e pode-se adicionar produto químico, dependendo da qualidade desse efluente. Hoje, na maioria das estações, aqui nós já estamos adicionando algum tipo de produto químico para segurar mais essa matéria orgânica que possa estar indo para dar uma qualidade melhor no efluente. E depois do filtro, aí pode-se ir para uma unidade de bombeamento de novo para daí chegar até o rio, ou já faz esse lançamento no rio. Mas para isso tem todo um acompanhamento, análises, operadores que ficam fazendo essa análise e acompanhando. Aí o produto secundário do tratamento de esgoto, que seriam os resíduos, porque essa massa orgânica que chega lá das fezes, ela vai acontecer a decomposição com micro-organismos e isso vai criar um lodo, que nós chamamos. E isso tem que ir para uma unidade de secagem, que seca e gera um resíduo seco que precisa ser adicionado cal para que aconteça a higienização e a inertização, que nós chamamos,
para que não haja nenhuma contaminação nesse material, e aí ele pode ser encaminhado a um aterro sanitário ou ser encaminhado à agricultura, por exemplo, para o plantio para silvicultura ou para outras plantações que não tenham contato com o solo. Então, o que há hoje, um estudo já nosso, de vários locais que nós encaminhamos esse resíduo, de um aumento de produção de 20% a 30% da produção de grãos em locais que utilizaram esse lodo, que nós chamamos, que é um lodo seco, higienizado, que vai para a agricultura. Nós temos esse trabalho aqui em Ponta Grossa também. Nós temos a ET Verde ali, que é uma estação que a nossa equipe tem como um modelo, né, de operação para esse tipo de tratamento também, né, desse resíduo secundário que acontece. Bom, o resíduo secundário, então, ele pode ser aproveitado, mas como o senhor mesmo disse, ele passa por um tratamento químico com cal para se tornar inerte, ou seja, então os micro-organismos nocivos são eliminados nesse processo. Exatamente. O cal virgem, que nós chamamos, ele vai fazer provocar uma reação química com esse lodo que eleva a temperatura e consequentemente, elimina todas as bactérias e micro-organismos que possam estar ali nesse meio. E esse material fica armazenado por uma média de 6 meses em um barracão de lodo, feito análises para garantir que está inerte, para daí ser encaminhado à agricultura com o acompanhamento da nossa equipe técnica, Emater, e o proprietário rural, que faz todo esse acompanhamento também desse material, desses encaminhamentos. Então não existe a probabilidade de contaminação. Nesse trabalho não existe possibilidade, porque ele é altamente controlado. Ele não pode sair de dentro da minha estação sem ter todo esse controle de análise laboratorial, de um acompanhamento, um responsável técnico que assine, que ateste que esse resíduo ele está de acordo para o destino que ele é. Se é para a agricultura, ele tem todo o seu tratamento. Se ele não vai para um aterro final, ele tem uma outra caracterização, que também tem um acompanhamento e todo o monitoramento e a responsabilidade nossa, da Sanepar, de acompanhar e garantir que esse produto esteja conforme. Bom, vocês fazem amostras para verificar se esse material realmente, eu insisto nisso, só para deixar as pessoas bem tranquilas, vocês fazem análise de material para ver se o material realmente está inerte e se o material não estiver na proporção adequada para a agricultura, vocês encaminham daí para um aterro sanitário para fazer o descarte da maneira mais adequada. Isso. Nós buscamos a sustentabilidade, que é a sustentabilidade ambiental, econômica e social. E, então, esse é um produto altamente rico em matérias, fósforo, por exemplo. E então, existem nutrientes ali que podem ajudar na recuperação de áreas degradadas. Então, com a higienização e esse trabalho todo, o nosso esforço, a nossa equipe técnica trabalha para que ele esteja conforme a ponto de ser mandado para a agricultura. Perfeito. Adequadamente. A não ser em um caso que aconteça algum problema ou não tenha condição, não tenha área degradada o suficiente que seja possível fazer esse lançamento, aí se destina a um aterro industrial para que seja colocado em uma célula controlada para que não haja contaminação ao meio ambiente. Ok, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o terceiro bloco, o tema Investimentos da Sanepar. Comigo no estúdio está o gerente-geral da Sanepar, Fábio Leal Oliveira. Nós falamos muito de tratamento de efluentes no bloco anterior, das condições gerais da cidade. Temos 111 mil ligações de água em Ponta Grossa. O abastecimento com água é de 100%, esgoto 90%, apenas recapitulando para quem está nos acompanhando. Apenas para encerrarmos a parte de efluentes, os outros 10% que ainda não têm a cobertura, embora seja um índice excelente comparado com o Brasil, que é 50%, e com
o Paraná, que é 70%, esse índice de 90%, os 10% restantes, as casas elas fazem o quê? Contratam caminhões com a carga especializada para levar o conteúdo da fossa que provavelmente possuem em casa até uma estação de tratamento? Isso. Quem não tem a disponibilidade da rede coletora, ele tem que fazer a fossa e sumidouro, né? Não só o poço negro, que infelizmente ainda existe muito, fossa e sumidouro, e ele faz a utilização quando enche, né, de um caminhão autofossa credenciado que leva até as nossas estações de tratamento, para que o efluente também receba o tratamento, apesar de já ser uma matéria que já está bastante degradada, mas nós temos essas pessoas que trabalham com isso, o limpa-fossa, que faz esse trabalho de recolher esse esgoto, limpar as fossas e levar até as nossas estações. É um serviço terceiro, não é algo que tratado com a Sanepar. O cliente ele pode contratar, desde que seja alguém credenciado, e ele leva até a Sanepar. É importante que ele confira que seja alguém credenciado, porque quem é credenciado, ele lança em um local que vai para um tratamento. E quem não for credenciado, pode ser que a pessoa esteja lançando em algum local não adequado e que pode trazer algum problema. E aí essa responsabilidade acaba sendo dividida com quem contratou ele. Então, a recomendação é que sempre contrate alguém habilitado. E as multas são pesadas, né? Isso. Acaba sendo um crime ambiental, um lançamento irregular desse, e acaba trazendo muita dificuldade. Então, é melhor buscar alguém credenciado. Crime ambiental, já falou tudo. Então, vai em cana também. Como a gente fala popularmente. Ou seja, vai preso. Isso, infelizmente. Então, vamos lá. Em relação ao tratamento de água, nós coletamos a nossa água da represa de Alagados, ela é razoavelmente límpida, né? E com exceção de alguns problemas com algas que acontecem em determinadas épocas do ano, principalmente com muito calor. E temos também um problema, daí já um rio um pouco mais turvo, um pouco mais abaixo, o rio abaixo do rio Pitangui. Temos a outra unidade que faz a captação do restante da água. Toda a água consumida em Ponta Grossa sai desses dois locais. A água é tratada na estação que existe no Jardim Carvalho, como o senhor mencionou no bloco anterior, aqui em Ponta Grossa, um dos maiores bairros residenciais de Ponta Grossa. Então, eu gostaria que o senhor falasse para a gente como é o processo de tratamento da água, para a gente complementar as explicações e investimentos. Isso. Ali no Jardim Carvalho nós temos 2 estações de tratamento de água, que fazem o tratamento aqui, que abastece Ponta Grossa. São, em média, de 1.100 litros por segundo de água tratada nessas 2 estações. Uma estação convencional, que nós chamamos, onde a água chega, ela entra, recebe o produto químico, que é um coagulante, que vai fazer com que a matéria orgânica que está ali na água, ela vire um floco. E esse floco ele é descartado porque ele se torna mais pesado que a água, e a gente retira ele, passa por filtros e recebe daí mais adição de cloro e flúor, para que haja a higienização total e tenha segurança para a potabilidade. Então, é um tratamento... Ele chega a ser simples, mas bastante complexo o seu acompanhamento. Porque nós, desde lá do manancial, desde lá da represa de Alagados, fazemos coletas constantes, rotineiras, e a água que chega ali na estação, desde da água que entra no primeiro compartimento, em cada um deles, os nossos técnicos fazem as análises de hora em hora ali dentro da estação, acompanhando todo o processo de tratamento. A estação convencional. Nós temos do lado da estação convencional uma estação que é modelo para o Brasil. É a única no estado do Paraná e uma das únicas no Brasil. Eu não tenho aqui para dizer em qual outra cidade do Brasil tem, não sei se existe. É um modelo diferente de tratamento, justamente para atender essa condição de algas que acontecem em momentos de calor na represa de Alagados. Então, nós investimos em uma estação de tratamento, a estação ActFlow, que é o nome que se caracteriza, que é uma estação bastante compacta,
ela é 1/3 do tamanho da estação que está ao lado e trata a mesma vazão, a mesma quantidade de água. E nessa estação, nós fazemos a injeção de microareia, que no momento em que coloca o produto químico para fazer a condensação ali da matéria orgânica, é injetado através de bombas a microareia que força esse floco a decantar mais rápido. Então ela tem uma decantação acelerada e um sistema de decantação também acelerado, o que reduz o tamanho e tem uma condição de maior tratamento de vazão, o que garante para que a gente utilize a água da represa sem nenhum medo quanto à contaminação por algas, porque nesse modelo, com essa estação, nós conseguimos fazer a remoção total dessa alga. O que não era possível com a convencional, trazia alguma dificuldade. Essa, nós temos a garantia de que ela faz a remoção através desse processo da injeção de microareia. Então, todo esse tratamento, tanto na convencional quanto nesse modelo de decantação acelerado, são modelos acompanhados pelos técnicos com um laboratório local, onde nós temos os técnicos fazendo todas essas análises, e eu tenho que encaminhar também amostras para Curitiba, para o nosso laboratório modelo. Na América Latina é o melhor laboratório para análises de água e de esgoto. Nós encaminhamos para que Curitiba faça a contraprova das análises do que está acontecendo com o tratamento de água, o que me garante uma redundância no processo, para que eu tenha segurança de que a água que está chegando na torneira do nosso cliente tem qualidade e ele pode beber com tranquilidade. Uhum. Uma pergunta que qualquer um que ouviu aquilo que eu comentei com o senhor vai fazer em casa por que as algas surgem em volta daquele local, seja na represa de alagados? Em decorrência da atividade econômica da região, nós tínhamos até bem pouco tempo atrás um problema com criadores de porcos rio acima, em Carambeí. Isso. Até onde eu saiba, esse problema foi solucionado. Uhum. A agricultura, teoricamente, não representaria problema, até porque existe uma racionalização no uso de venenos agrícolas já há muitos anos dentro da agricultura. O transgênico não é tão ruim quanto se imagina. Você reduz o volume de agrotóxicos em vez de ampliar com a transgenia, né? Ao contrário do que muita gente pensa. Então, eu só gostaria de entender por que surgem as algas. Existe alguma explicação? Já chegou a um consenso sobre isso? Isso é uma condição... a alga é vida. Então, não é um mau sinal. Uhum. Se tem alga, é vida que está ali se propagando. Então, a incidência de algas é até importante, é um bom sinalizador quanto à água. É claro que ela precisa ser removida, precisa ter todo esse cuidado, então não é um problema. É natural a decomposição, a matéria orgânica que acontece da natureza, mesmo em um ambiente com proteção, as margens, com controle, existe a decomposição natural das folhas e dos próprios organismos que estão ali, peixes e tudo mais que estão ali na água. E isso dá a condição para a proliferação das algas. Então, é uma condição natural, o acontecimento. Aí, conforme a temperatura, conforme as condições de chuva ou não, pode se aumentar ou não esse surgimento das algas. Mas não é algo que precisa ser removido ou uma água não pode ter alga. Na realidade, ela precisa existir para que haja vida. E, então, nós fazemos o controle, o acompanhamento para que a água chegue com qualidade para o cliente. Então, conforme a condição da estação de tratamento, a gente faz essa remoção. A estação de tratamento de água ela é aberta à visitação das pessoas e crianças, por exemplo, com as escolas podem ir? Hoje, nós estamos fazendo da seguinte forma. Por condições de segurança, nós estamos aberto para a visitação das escolas técnicas
né, do segundo grau, né, em diante ali, faculdades, cursos técnicos, nós atendemos as turmas conforme as solicitações que chegam. As escolas, as crianças abaixo ali dos 15 anos, né, adolescentes e crianças, nós temos um Eco Expresso, que é um ônibus, que nós trabalhamos com uma maquete dentro dele, mostrando todo o tratamento, desde do manancial, né, do rio ao rio, que nós chamamos. Do manancial de captação de água até ao rio, que nós fazemos o lançamento do efluente, para que, de uma maneira lúdica, o estudante possa ver ali. Além do atendimento com as nossas equipes de educação ambiental, fazem nas escolas. Então, por uma questão de segurança e de acessibilidade, nós temos limitado as visitações para grupos, né? A população em geral, né, pode entrar em contato, eu quero conhecer a estação, né, adultos podem ir lá e pedir, a gente vai agendar um horário, um tempo para que o técnico possa fazer esse acompanhamento, a população ter conhecimento, né, do tratamento, porque é algo muito importante que ele conheça o tratamento e tenha a tranquilidade de tomar água lá na torneira, porque ela tem a qualidade. Aí o senhor explicou o processo de tratamento de água, como é que é? Mas o senhor falou de cloro e flúor. Vão outros produtos químicos que também facilitam a limpeza da água, não? Ela passa por uma filtragem depois dos produtos químicos ou não? Isso. Ela chega, ao chegar no primeiro compartimento da estação, ela recebe o coagulante, que nós chamamos. Então, esse coagulante é um produto químico que vai pegar a matéria orgânica, a sujeira que está na água e vai criar, né, um floco disso. Ele decanta, vai para o fundo. E daí ele vai decantar para o fundo, o que faz a remoção da maior parte da sujeira. Micro-organismos, ele não sai nesse primeiro momento ali. Então ele vai para o decantador, que nós chamamos, para remover essa sujeira da água, que dá a cor dela. Então ele já faz a remoção nesse primeiro momento. Passa do decantador e vai para um filtro. No filtro já faz aí a remoção de alguns micro-organismos que não são visíveis, não são possíveis de visualização. Mas já no filtro eles são retidos e após ele vai para uma câmara de contato, que nós chamamos, que é um grande reservatório, uma grande caixa d'água, que recebe aí o cloro e o flúor. O cloro é um produto sanitário, ele ele elimina as bactérias que possam estar ali na água, então ele faz total remoção, né, dessas bactérias que possam estar ali naquele momento. E o flúor, pela condição da Organização Mundial da Saúde, para a questão da proteção dos dentes, né, da população. Então, há essa aplicação de flúor. E aí vai para a nossa rede. O cloro precisa sair com uma dosagem, né, adequada para que ele percorra toda essa tubulação existente e chegue até na torneira com um residual, um pouco de cloro, para que garanta que não tenha contaminação no meio do caminho. Então, a gente faz esse acompanhamento da estação de tratamento de água até a torneira do nosso cliente. Aí, para garantir a qualidade da água para o consumo do cliente, a água na torneira ali, imediatamente após o hidrômetro, é a que a gente tem um controle maior, porque ela está ali bem próximo. Mas o reservatório, aí é o cliente que precisa manter ele limpo. No mínimo, né, a cada 6 meses, fazer a limpeza, porque entra poeira, sujeira, pode entrar ali nos reservatórios, então ele precisa fazer essa limpeza, no mínimo a cada 6 meses, para garantir que essa água tenha a mesma qualidade que tem lá na ligação, lá no relógio ali do cliente, tenha a mesma qualidade e ele pode consumir com tranquilidade. Bem, qual é o limite mínimo para um reservatório doméstico? Porque é lei, né? Tem que ter. Isso, é uma norma brasileira que determina que precisa ter uma quantidade, uma capacidade de armazenamento para 24 horas para a característica do imóvel. Um imóvel que tenha uma residência para 4 pessoas, em torno de 500 litros. É um reservatório de 500 litros. Ora, para um restaurante, aí é uma outra dimensão que um responsável, grande, né? um engenheiro, um arquiteto precisa calcular esse tamanho para que ele tenha essa quantidade de água
para que ele faça a operação do seu estabelecimento. Então, para cada imóvel, tem o tamanho adequado que ele precisa para atender essa norma e estar de acordo com o padrão brasileiro. A gente vai precisar, a gente já vai chegar nesse ponto, não tem como evitar, mas vamos precisar captar água em algum outro lugar no futuro, além do Rio Pitangui? Hoje nós já desenvolvemos estudos, os projetos iniciais já foram desenvolvidos. Diante do crescimento de Ponta Grossa, nós precisaremos buscar água em um outro manancial. O outro manancial viável, apontado por esse estudo inicial, é o Rio Tibagi. Então, nós estamos trabalhando agora nos projetos de engenharia para dimensionamento de tamanho da estação, de tubulação, orçamentos para se chegar a um valor de investimento para que possamos fazer essa captação, trazer essa água do Tibagi e atender ao crescimento de Ponta Grossa. Mas isso não vai ser barato. O investimento de saneamento realmente ele é bastante pesado. Não é muito barato. Então, a gente precisa usar de maneira racional o que nós temos hoje, melhorar, e isso nossas equipes estão fazendo, para que a gente tenha um consumo equilibrado de água, para que a gente faça o investimento no momento certo e que tenha condição para fazer frente ao tanto uso quanto ao valor que precisa ser desembolsado para fazer o investimento. Para que as pessoas tenham noção em casa, eu falo noção porque uma estação de tratamento de efluentes, por exemplo, que nós mencionamos no bloco anterior, varia do tamanho. Então, isso. Se for muito grande, obviamente o investimento é maior. Mas uma estação padrão da Sanepar, como aquelas que nós temos em Ponta Grossa, temos 9, né? Custa quanto, aproximadamente, para implementar hoje? Estação de tratamento de esgoto. Exato. Depende do dimensionamento dela, mas nós implantamos há pouco tempo uma estação no Taquari que foi em torno de 5 milhões de reais. Foi a implantação, um modelo diferente. Então, gira em torno disso e daí vai aumentando de acordo com o tamanho. Essa é uma estação que a gente fala em litros por segundo, 5 litros por segundo, de tratamento. Então, conforme vai aumentando essa vazão, vai aumentando a necessidade de equipamentos, vai aumentando a necessidade de espaço físico, o sistema de operação também acaba se alterando e, consequentemente, aumentando o custo. Vamos ter, então, no futuro, não sei, daqui a 20 anos, talvez menos, uma unidade de captação no Rio Tibagi. E essa unidade de captação, existe uma projeção de valor. Quando eu falo projeção, é projeção, porque na hora de fazer a construção, os números podem estar alterados. Eu espero, sinceramente, que a nossa economia se estabilize e tudo fique bem, mas, enfim, temos desafios, ainda mais nesse ano de 2018, ano de eleições, uma série de conflitos e fatores divergentes que podem afetar a nossa realidade, mas, enfim, existe uma projeção de investimento, por exemplo, nessa unidade de captação, de novo, para que as pessoas tenham noção dos investimentos que vocês fazem constantemente na cidade. É um investimento de grande monta, realmente, e como nós fizemos um estudo preliminar, apenas para definição de local, de como nós vamos fazer esse tratamento, e o projeto de engenharia ele está em elaboração, eu ainda não tenho realmente um valor específico ali para poder citar para você e esclarecer. Realmente essa eu vou ficar te devendo aí. Não, tudo bem. Mas com certeza é algo que atinge dezenas e dezenas de milhões de reais. Sim. Então não é barato. Não é barato. Então, é só para que as pessoas tenham uma noção exata de quanto que vocês aplicam. Aliás, quanto que vocês aplicam ano a ano em investimento? Vocês têm um escalonamento disso? Eu imagino que sim. Sim, nós temos um acompanhamento de investimento ano a ano. Um número, por exemplo, em operação aqui em Ponta Grossa, nós temos um valor em torno de 300 milhões de reais ano, aproximadamente, só para a operação. Energia elétrica, produto químico, manutenção,
tudo que envolve o tratamento de água. Então, só para se ter uma ideia de número, né? Só em Ponta Grossa são mais de 300 milhões de reais para a operação do sistema. E aí mais os investimentos em infraestrutura que precisam ser feitos, como esses que aconteceram. Então, realmente é um número bastante expressivo que acontece para fazer a operação, para trazer a água até na torneira do cliente. Realmente é um montante muito grande e a gente está trabalhando intensamente com as nossas equipes, né, como eu já citei, para buscar alternativas para trazer uma tarifa equilibrada para o nosso cliente. Então, a única forma de remuneração da tarifa do nosso serviço é a tarifa. Então, todas as obras que nós precisamos fazer, pouquíssimo recurso não oneroso, pouquíssimo recurso que eu não preciso pagar, vem para nós. Muito pouco. No caso de Ponta Grossa, não veio nenhum de recurso não oneroso. Todos os investimentos são realizados com recurso da Sanepar, claro, buscando Caixa Econômica, buscando agentes financeiros que nos financiem para que em 20, 30 anos a Sanepar pague eles, para poder prestar o serviço para a população. Então, a única forma de remuneração é a tarifa. Então, é uma força muito grande que nós fazemos para deixar ela equilibrada, para nós fazermos o investimento, mas também para que ela seja um valor equilibrado, para que o cliente consiga pagar essa tarifa. Então, é um esforço muito grande de todo o nosso corpo técnico, de toda a nossa estrutura, justamente para buscar essas alternativas mais adequadas para fazer o atendimento para a população. Novamente, obrigado pela participação nesse bloco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião, falando sobre investimentos da Sanepar em Ponta Grossa. Comigo no estúdio está Fábio Leal Oliveira, que é gerente-geral da empresa. Antes de mais nada, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Esse é um bloco de considerações finais. E eu gostaria que o senhor me dissesse o seguinte, com base em tudo que foi mencionado, né, os 300 milhões de reais que vocês investem por ano na manutenção do sistema, fora o restante que vocês têm que aplicar e precisam aplicar para a expansão do serviço, também imagino os investimentos constantes em tecnologia para baratear a tarifa, porque senão realmente se torna impagável, né? Que recado o senhor deixa para o público? A água pode ser consumida com segurança e tranquilidade em casa? A água que sai da torneira, desde que, claro, a caixa da água também esteja limpa? Isso. Nós estamos trabalhando 24 horas por dia para garantir essa qualidade de água lá na torneira para o nosso cliente, através do monitoramento, das nossas análises, das nossas equipes técnicas, trabalhando para garantir essa qualidade. Então, a nossa gente pode tomar com tranquilidade a água, porque ela tem qualidade, ela é potável. Pode tomar a água da torneira, porque ela é para beber direto dela. E quanto ao manancial para Ponta Grossa? Hoje nós temos um manancial cuidado, um manancial com qualidade e que tem água com vazão, com quantidade suficiente para atender Ponta Grossa. Nosso pessoal, nossa gente aqui em Ponta Grossa pode ficar tranquila quanto a isso. Nós ouvimos muitas conversas de que parou porque estava acabando a água no Alagados. Não, parou porque estava fazendo uma interligação, ou parou porque precisou fazer uma manutenção, porque uma tubulação com o relevo que existe em Ponta Grossa, ela pode romper em um momento que nós não conseguimos prever. Então, é uma manutenção emergencial. E aí, nós estamos lá para fazer o atendimento e o conserto imediatamente. Para isso, Herman, é importante que nosso cliente esteja com o cadastro dele atualizado, com um e-mail, com um celular, porque nós estamos utilizando tecnologias para nos comunicar com eles de maneira mais ágil. E nós temos no site da Sanepar, sanepar.com.br, um local que a população pode ver aonde existem paradas, pode ver aonde tem problema, ou pode ligar no 0800 200 0115 para buscar informações sobre isso, ou para fazer reclamação, ou para fazer elogios também. São canais de comunicação que nós temos à disposição da população. E com o cadastro atualizado, nós podemos enviar recados,
em situações de emergência, como num rompimento de uma grande tubulação que possa afetar a população. Estamos trabalhando com essas tecnologias também para que a nossa população esteja bem informada. Então, ela pode estar tranquila que nós estamos trabalhando 24 horas por dia para garantir a qualidade da água, para que ela possa tomar direto da torneira. Em relação só aos efluentes, fica o recado também de não se jogar lixo no vaso sanitário, né? Isso. O vaso sanitário ele é apenas para a nossa necessidade fisiológica, então nenhum tipo de lixo deve ser jogado, garrafa PET, camisinha, outros componentes que são lançados hoje, infelizmente. E isso tem onerado o custo de operação desse efluente, ou da manutenção, a limpeza desse efluente. Então, se nós tivermos essa consciência cidadã de que o nosso resíduo ele precisa ir para o local adequado, nós vamos, assim, diminuir os custos de operação, tanto da Sanepar quanto da Prefeitura e de toda a organização, e isso vai trazer benefício para todos nós. Novamente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Ney, obrigado. Estamos à disposição para atender você e toda a nossa população aqui em Ponta Grossa, com informações e esclarecimentos. Eu fico realmente muito agradecido por essa oportunidade, obrigado, e a Sanepar também agradece por esse momento. E muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O programa Opinião fica por aqui, voltamos na semana que vem.